Hoje eu quero voltar a conversar um pouquinho sobre uma questão interessante, que é a questão da nova visão e dos novos aspectos em relação à importância da amamentação, não é? Quando nós começamos a trabalhar a favor do aleitamento materno há décadas, há mais de 40 anos no Brasil, e eu fui presidente do Grupo Nacional de Estímulo ao Aleitamento Materno, a nossa grande preocupação era com a mortalidade infantil, com a diarreia, com as dificuldades das crianças que faziam infecções, tinham problemas infecciosos, não só intestinais, mas pulmonares. Naquela época isso foi muito importante. O próprio Ministério da Saúde reconhece a importância do trabalho a favor do aleitamento materno no nosso país, que diminuiu a mortalidade infantil. Há 40, 50 anos atrás, a mortalidade infantil no Brasil estava em torno de 150 por mil. Hoje ela está com 14, 15 por mil no país inteiro. Em algumas regiões do país, como o Sudeste, 10, 11 por mil. Ou seja, 10 vezes menos morrem crianças do que morriam há algumas décadas atrás. Claro que muitas coisas foram importantes, saneamento, educação, imunização, vacinação, mas o aleitamento materno teve um papel fundamental. Nós que trabalhamos com aleitamento materno, que escrevemos, vários pediatras no Brasil que fazem isso, e eu sou um deles, fui presidente do Comitê Nacional, trabalho até hoje com estímulo ao aleitamento materno, acabamos de lançar um novo livro que é o Como e Por que Amamentar, com a participação de dezenas de outros colegas, de vários outros pediatras, outros profissionais da área da saúde que trabalham especificamente com aleitamento materno também, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, mostrando as grandes vantagens do aleitamento materno. Esse foi um livro recentemente lançado. Por que ele foi lançado e por que ele cresceu tanto? Porque o primeiro livro, o Aleitamento Materno, era um livro de 100 páginas, esse tem 600. Porque muita coisa mudou e muitas novidades hoje apareceram. Nós sabemos que o aleitamento materno, que antes a gente se preocupava muito com a questão infecciosa, é fundamental também na área do vínculo afetivo mãe-filho, na área das relações familiares, do afeto que essa criança recebe e principalmente na diminuição do estresse, da ansiedade, do sofrimento que algumas crianças têm quando não são bem atendidas, quando não são bem alimentadas, quando não são acalentadas, acariciadas, beijadas, atendidas. Infelizmente, até bem pouco tempo atrás, havia frequentemente comentários assustadores. Quando um bebê chorava, algumas pessoas diziam: não, ele precisa aprender, deixa ele chorar, que ele vai ver que não adianta chorar, e ele aprende e fica quietinho. Hoje, nós sabemos que isso não é bom, isso é uma coisa muito ruim. Essas crianças que não são atendidas, elas se sentem mal, elas têm medo, elas se acham desprezadas, elas pensam que não existe amor nem afeto, que não são bem-vindas no mundo. E elas fazem uma coisa chamada estresse tóxico. Não só porque são abandonadas, não são acalentadas, às vezes marginalizadas, pior ainda quando essas crianças são maltratadas, em lugares em que as crianças são mal atendidas, em que ficam abandonadas em creches precocemente. O que é esse estresse tóxico e o que tem isso a ver com a amamentação? Nós sabemos que o corpo infantil, como um adulto, pode sofrer de ansiedade muito grande e pode sofrer de estresse. E o que é isso? É a capacidade de percepção de um ser humano e que algo está incomodando, ele está sofrendo com algo e ele não está conseguindo resolver. Ele não consegue sair dessa situação de sofrimento. Quando uma criança sofre e fica ansiosa, mesmo um bebê, que também fica, ele responde com tudo aquilo que durante milhares de anos a natureza deu para os mamíferos. Ele passa a liberar hormônios que ajudam ele a reagir, a ter mais taquicardia, coração bate mais forte, mais sangue para os músculos, o cérebro fica mais atento, adrenalina, corticoide, cortisol circulante. E isso para quê? É uma reação de defesa, é uma reação de responder a um ataque. Quando você se assusta, você reage, quando você tem alguma coisa que te incomoda e você reage, você muda o corpo e você libera esses hormônios. Por isso que você treme, por isso que você fica rouco, por isso que você tem suor, sudorese, por isso que você se assusta. Pois bem, quando isso acontece continuamente, várias vezes, e ninguém faz nada para resolver isso, não acode essa criança, esses hormônios, principalmente dois, um chamado adrenalina, que é produzido ao nível da adrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim e que produz vários hormônios, um deles, um chamado mineralocorticoide, um deles que se chama adrenalina, que todo mundo ouve falar, né? Que é esse que excita.
E também no cérebro dessas crianças, numa região chamada amígdala cerebral e outra região chamada hipocampo, que são áreas cerebrais responsáveis pelas relações com o meio ambiente, é na amígdala que a criança desencadeia os reflexos de resposta, de ansiedade, de iniciativa, de ataque. Pois bem, esses hormônios são muito puxados para o cérebro. As células nervosas são ávidas por esse hormônio. Quando eles entram em contato com o cérebro dessas crianças, eles diminuem a plasticidade cerebral, eles diminuem o número de neurônios e eles diminuem as sinapses, que são aqueles contatos que os neurônios vão fazendo para a criança ir armazenando conhecimento, para desenvolver o cérebro, para formar as chamadas janelas de oportunidade, que eu já falei aqui quando falei dos 1000 dias, que são áreas que estão lá com tantos neurônios que podem ser aproveitadas para aprendizado. E essas lesões são tão importantes às vezes, levando a diminuições reais do número de neurônios, que ao nascer são bilhões e que depois são quintilhões de neurônios e de sinapses, que algumas crianças, em trabalhos recentes mostrados em vários lugares do mundo, particularmente em Harvard, onde se estuda muito os estresse tóxicos, tem um pesquisador chamado Charles Nelson, americano, que trabalha muito com isso, publicou muito sobre o estresse tóxico precoce infantil. Essas crianças passam a ter mau funcionamento cerebral e elas começam a ter sintomas importantes de depressão, hiperatividade, agressividade, dificuldade de relacionamento, problemas escolares no futuro. E para se tentar melhorar isso, só tem uma maneira, é carinho, atenção, apoio, participação. Por isso que eu comecei falando hoje de arte-terapia. Terapia com profissionais, geralmente nas crianças a arte-terapia é fundamental, porque a criança desenhando, pintando, expressa o que ela está sentindo, e aí a gente redobrando os cuidados, dando atenção, fazendo a terapia da palavra e dando carinho e atenção, a gente começa a tentar mudar isso e retornar a um cérebro que funcione um pouco melhor. Em alguns países desenvolvidos já existem trabalhos públicos, áreas públicas preocupadas com isso e preocupadas com o estresse tóxico infantil. A gente não entendia bem quando a gente falava sobre vínculos, sobre carinho, sobre atenção, sobre necessidade de apoio e de participação da família, o que acontecia, por que essas crianças apresentavam problemas. O próprio Freud, o pai da psicanálise e o grande psiquiatra que era um neurologista, ele mesmo já dizia que no futuro a gente ia entender por que existem frustrações, ansiedade, depressões. Hoje a neurofisiologia e a neuropsicologia estão demonstrando que esses sintomas não são coisas que estão no ar, assim, são sintomas que estão lá no cérebro. E as coisas que acontecem com uma criança nesse período, sejam boas ou ruins, sejam positivas ou negativas, são gravadas por esses neurônios que eu falo, por essas sinapses que são esses contatos cerebrais, e quando eles são destruídos por causa desse estresse tóxico, essas lesões são mais permanentes. Pois bem, tudo isso tem a ver com o aleitamento materno, porque uma criança bem amamentada, bem alimentada, com uma mãe que pode gozar de uma licença maternidade adequada, que infelizmente no Brasil é 4, às vezes é 6 meses, mas em muitos países, reconhecendo tudo isso que eu disse até agora, até 1 ano, até 2 anos essas crianças às vezes podem ficar com a mãe, que depois voltam ao trabalho tranquilamente. Se essas crianças não têm a chance de ficar com a sua mãe, se são precocemente levadas para as creches, e se essas creches não têm essa visão importante da relação emocional, da importância do psicológico, da importância do afeto, do carinho, da atenção, tudo isso pode acontecer e pode ser ruim. Não estou dizendo aqui que as creches são desnecessárias, porque eu sei que às vezes a mãe tem que trabalhar, não tem como deixar de ir para o seu trabalho. Infelizmente nós mandamos amamentar 6 meses exclusivo, até 2 anos alimentando, mas a mulher que trabalha, aos 4 meses, acaba largando seu filho. Às vezes, algumas firmas dão 6 meses, que é opcional. A nossa luta é mostrar que o aleitamento materno tem tudo isso, mas tem também uma importante função de melhorar esse vínculo, esse afeto. Outros estudos em relação ao aleitamento materno, que estão nesse livro que eu mostrei para vocês, mostram que o cérebro das mulheres que amamentam e o cérebro dos bebês, os intestinos dos bebês se modificam muito a partir do aleitamento. A mulher que acaba de dar à luz, ela tem uma enxurrada de hormônios, de prolactina, ocitocina, que atua ao nível cerebral e faz com que ela tenha muito mais visão para o lado do seu filho, ela fica muito mais atenta ao filho nessa época. É fácil de você ver uma mãe recém
nascido um bebê, com uma mãe cuidando de um bebê, ela fica atenta para o filho, tudo no filho chama atenção, porque é isso que a natureza faz. O cérebro, ele se prepara para cuidar desse bebê, para produzir leite. A prolactina é aquele hormônio que produz o leite, a ocitocina é o hormônio que dá essa capacidade de atenção. E a gente começou também a saber coisas muito mais sérias em relação ao aleitamento materno, né? A flora intestinal dos bebês amamentados ao seio é muito parecida com a flora intestinal das mães, né? Ou seja, esse leite vai proteger um pouco, o leite humano, o que acontece no meio ambiente onde essas mulheres estão. O desenvolvimento do câncer de mama é muito menor nas mulheres que amamentam. Mesmo hoje trabalhos mostram que às vezes a flora intestinal de um bebê amamentado ao seio é muito rica em proteção e pode até ser usada. E o mais importante de tudo é que frequentemente a gente tem que olhar essas crianças com um cuidado muito grande, levando a uma situação de proteção, de ajuda através do leite humano. Finalmente, só para deixar clara a nossa mensagem sobre o leite humano, nós temos que realmente fazer o possível para poder trabalhar com as mães sem culpá-las pela situação de amamentação. A mãe que não consegue amamentar não é culpada, ela às vezes não teve ajuda suficiente, ela não foi preparada. Hoje nós estamos lutando muito para que nos hospitais não se dê mamadeira no primeiro ou segundo dia achando que o leite ainda não desceu. O bebê pode ficar 2 ou 3 dias com um pouquinho de colostro, com volume de estômago de 5 ml, isso é suficiente. E aí quando você introduz essa mamadeira precocemente com fórmula, às vezes no berçário, eu vi recentemente uma coisa incrível, crianças que saem de um determinado hospital já com uma receita no segundo dia de vida, de mandando a mãe dar uma mamadeira se necessário, como se a mãe soubesse. Essa mãe está angustiada, está com dificuldade, está sofrendo, está com problemas, ela acabou de dar à luz, às vezes está meio deprimida, às vezes ela está tensa, e essa depressão pós-parto está associada às vezes a alterações lá na amígdala cerebral, no hipocampo que eu falei, e aí ela dá a mamadeira. E quando ela dá a mamadeira, vocês sabem, começa a sugar o bico de borracha, não vai conseguir pegar direito o peito e o desmame começa. Além de essa proteína heteróloga de outro animal, que toda a fórmula vem de leite de vaca, ela desencadeia muitas vezes problemas alérgicos e dificuldades muito grandes no futuro com alergia ao leite de vaca. Então, amamentar não é só a proteção para as crianças que têm situações econômicas ou sociais ruins para proteger contra a infecção. Isso foi muito importante em países muito pobres, em lugares muito pobres do mundo, inclusive no nosso país, e que ajudou a diminuir a mortalidade infantil. Mas amamentar é fundamental para qualquer ser humano, porque tem uma importância muito grande no vínculo entre a gravidez, os primeiros 2 anos de vida e o crescimento. Amamentar significa, além de dar um líquido maravilhoso, que é o leite humano, biologicamente ativo, protetor, é também uma forma de manter essa relação afetiva que vai se transformando em segurança para a criança e para a mãe no futuro. Não deixe de pensar muito seriamente durante a sua gravidez na importância da amamentação. Prepare-se para amamentar. Peça ajuda ao seu obstetra, peça ajuda ao seu